Olá, que bom! Estamos na lição número 2 dessa nova série do ano de 2023, na lição da Escola Sabatina. E hoje nós estamos falando um pouco sobre as alianças de Deus conosco. Existem alianças unilaterais e existem alianças bilaterais. O que isso quer dizer, pastor? Qual é o tema dessa semana? Exatamente sobre essas alianças bilaterais que nós vamos conversar um pouquinho. O que é uma aliança? Na verdade, a aliança é um acordo, né? É um contrato que se faz entre duas pessoas. Ela é geralmente mútua, quer dizer, as partes têm deveres e têm privilégios, direitos, né? Isso acontece na vida, isso acontece também na aliança de Deus com o seu povo, com os seus filhos. Deus, desde Adão, depois com Abraão, com Moisés, com os patriarcas, e ele vem vindo com o povo de Israel. Ele tem uma aliança conosco até chegarmos à aliança agora com Jesus, no Novo Testamento. Agora, toda aliança de Deus, ela tem deveres da parte de Deus e da parte do ser humano, e também privilégios, direitos, né? A aliança também é alguma coisa, tem uma característica interessante na Bíblia. Ela é realizável, ou seja, as partes devem estar aptas, preparadas para cumprir. Da parte de Deus, ele sempre cumpriu, porque ele é poderoso, ele é Deus, ele é justo, né? E ele bondosamente cumpre a sua parte e ele nos dá a graça, nos dá o poder para cumprirmos a nossa parte. Efésios 2:8 deixa claro, né? Pela graça sois salvos. Ou seja, tudo emana, tudo parte da graça e do poder de Deus sobre nós. A aliança também pode ser condicional, é claro, mesmo um contrato humano, uma parte pode cumprir e outra parte não cumprir, né? O Apocalipse 2 fala, por exemplo, de ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida, ou seja, Deus quer que eu seja fiel à aliança, porque senão eu não vou me salvar. Vai para Malaquias 3, também é uma aliança onde Deus repete com o povo, né? Uma aliança também pode ser cancelada, né? Se uma das partes não cumprir o combinado. Foi assim com o antigo Israel, que não cumpriu a sua parte, que não obedeceu, que não viveu, e ele, logicamente, foi rejeitado como o povo missionário daquela época, né? Alguns exemplos na Bíblia, é o segundo tópico da lição dessa semana, de alianças bilaterais, ou seja, com dois lados, né? A aliança da salvação é a primeira aliança que nós temos na Bíblia, né? Nós já vimos que a salvação é de graça, Efésios 2, verso 8, pela graça sois salvos, mas é claro, o homem precisa crer para obter. Você lembra de Abraão, que diz que Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado, lhe foi colocado como justiça. Ele creu em Deus e a graça de Deus lhe atribuiu a justiça de Deus e ele foi, digamos, considerado justo diante de Deus. É assim que funciona a salvação, né? Há um texto bíblico que diz assim: escrevi-lhes estas palavras ou estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Eu estou lendo aqui na Nova Versão Internacional, 1 João 5, verso 13. Então, esta aliança entre nós e Deus, a aliança da salvação, pressupõe duas coisas. Pressupõe que nós somos salvos pela graça, mas pressupõe que, uma vez salvos, nós devemos obedecer. A obediência não é a causa da nossa salvação, mas a obediência é o resultado da nossa salvação. Porque senão não tem sentido. Deus faz uma aliança de salvação, ele me perdoa, ele me salva, ele me coloca num novo patamar, numa nova situação, e eu continuo pecando, desobedecendo, quer dizer, eu estou quebrando a aliança. Então, para não quebrar essa aliança bilateral da salvação, eu preciso receber a graça, mas a graça me transforma para que eu não peque mais. É aquela história de Jesus com a mulher pecadora, né? Vai, perdoados te são os teus pecados, graça. Vai e não peques mais. Continuou na graça, no poder de Deus, mas ela agora obedeceu como resultado da salvação e não como causa da salvação. Isso precisa ser bem enfatizado entre nós, para não haver nenhuma confusão, né?
Então, ao obedecermos, nós, em resumo, comprovamos que nossa fé é verdadeira. E o apóstolo Tiago, lá no capítulo 2, verso 18, fala da questão de provar a fé pelas obras. Não que você é salvo por fé mais obras. Não. Você é salvo pela graça de Deus por meio da fé. Agora, a sua fé pode ser eficiente ou ineficiente. Se ela é eficiente, você produz boas obras. Se ela é ineficiente, você, logicamente, continua no pecado. Né? Então, a sua fé não é uma fé viva, é uma fé morta, no dizer do apóstolo Tiago. Né? Em Deuteronômio, capítulo 28, você também tem lá as bênçãos decorrentes da obediência. O salvo deve obedecer, o liberto do Egito do pecado deve obedecer. E como consequência disso, naturalmente virão bênçãos de Deus sobre você. Não quer dizer que você vai ficar rico, não é exatamente isso. Deus promete suprir todas as nossas necessidades. Algumas igrejas por aí, alguns teólogos por aí, eles ficam dando ideia de que se você aceitar Jesus e você obedecer, e especialmente obedecer a parte financeira para a igreja, aí você vai ficar rico do dia para a noite. Não é bem isso que a Bíblia promete. Deus promete abençoar e suprir todas as nossas necessidades. Esse é o ponto. Né? Agora, também na Bíblia, um exemplo de aliança bilateral, além da questão da salvação, que é a principal, você tem, por exemplo, a aliança do dízimo. Já que nós estamos falando de mordomia, vai falar da questão financeira, nós temos que entrar nesse assunto. Né? Então você tem a aliança do dízimo. Depois vamos esmiuçar um pouquinho mais esse assunto do dízimo, tirar algumas dúvidas nas próximas lições que temos aí pela frente. Mas o dízimo em Israel, em Deuteronômio, por exemplo, Moisés, que é o autor deste livro, né? Deuteronômio é a lei a segunda vez, ele repete, ele faz uma revisão dos grandes temas, dos grandes itens da obediência a Deus. Ali estão, por exemplo, os 10 mandamentos e também ali está o dízimo, no livro de Deuteronômio. Né? Depois, mais tarde, o livro de Provérbios também repete isso. Né? Ele diz: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no seu coração os meus mandamentos. E um dos mandamentos era justamente devolver o dízimo a Deus. Né? Então você tem aí um tipo de acordo bilateral. E mais tarde, né, você vai para o livro de Malaquias e esse assunto reaparece. Né? Ele reforça essa ideia de uma estreita conexão espiritual entre Deus e seu povo, e isto é confirmado através dos dízimos e das ofertas. Tanto é que Deus dá uma repreensão no povo, chamando-os no livro de Malaquias de volta à aliança com ele, ao acordo com ele. E ele diz: vocês estão falhando. E uma das coisas que o povo estava falhando, entre outras, e o capítulo 3 é exatamente o centro dessa discussão de Malaquias, era a questão do dízimos e ofertas. Em que me rombais, diz Deus? E então o próprio Deus responde, né? Nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, o dízimo era uma questão de aliança entre Deus e o seu povo. E Deus desafia o povo para que se volte para ele, né? Olha só, quando você volta para Malaquias, né, o texto diz assim: desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Né? E Malaquias 3,7, e então responde: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Ou quando é que te roubamos? E Deus responde: nos dízimos e nas ofertas. Malaquias 3,8. Então, o problema do dízimo não é apenas uma questão de dinheiro, embora isso esteja envolvido. É muito mais do que isso. É uma questão espiritual. É uma questão que envolve a minha relação com Deus e com a sua obra. E não exatamente somente uma questão de dar dinheiro. Eu posso até dar dinheiro, mas não estar convertido. Isso não resolve. Né? Jesus disse assim: busquem o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Né? E eu queria terminar esse assunto do dízimo, a gente vai voltar a ele, vai esmiuçar um pouco mais, então aguarde um pouquinho aí. Sempre há algumas dúvidas, perguntas sobre esse assunto, sobre outros assuntos também, da questão da mordomia cristã. Mas eu quero concluir a lição dessa semana. Leia com a sua unidade 2 Crônicas 7,14. Aquele famoso texto que diz:
se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, quer dizer, reativar a aliança que ele tem comigo, se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei, Deus diz, eu perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. E aí eu te faço uma pergunta. Dá uma lida com calma nesse verso 14, 7:14 de 2 Crônicas, e observe a repetição de uma palavrinha com duas letras. Né? A palavrinha é se. Se. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Aí você vai perceber uma coisa interessante. Esse verso é um resumo da aliança de Deus conosco. Uma aliança mútua, uma aliança de que há partes a serem cumpridas, tanto de um lado quanto de outro, que a aliança é da graça, mas também requer a nossa obediência, as coisas vão andando sempre juntas. Mas pense um pouquinho sobre esse texto, analise, a lição tem até um comentário sobre ele, e a gente se encontra aqui na semana que vem, se o Papai do Céu assim nos permitir e irá de permitir. Um abraço e até lá.